Olá, olá, boa noite. Vou aguardar um pouquinho aqui, as pessoas entrarem. Vou ver aqui se as pessoas estão me escutando. Vou aguardar um pouco. Aguardando. Deixa eu ver aqui. Alguém poderia comentar aqui se está me ouvindo bem? Se dá para ouvir minha voz? Porque eu estava aqui com o microfone e não estava saindo minha voz, me falaram. E eu voltei. Edu, boa noite. Você poderia falar se você está me ouvindo bem? Ah, tá ótimo, obrigada. Então eu vou começar aqui novamente. Boa noite. Vou estar trazendo aqui então hoje. Ah, obrigada, Nilceia. Então eu estava falando aqui sozinha. Então vamos lá. Hoje vou voltar aqui então ao assunto. Hoje quero trazer aqui essa reflexão sobre quais são os benefícios que nós podemos ter com a constelação familiar, né? Com uma sessão ou mesmo conhecendo essa filosofia de vida. Tá? Essa é uma primeira live que eu estou fazendo aqui no Face. Tenho muitos amigos aqui nessa rede também. Então, quis trazer esse conhecimento porque com certeza vai acrescentar, espero que acrescente muito aí para todos, tá bom? Só que antes de eu começar esse assunto, eu queria fazer uma retrospectiva aqui. Queria voltar um pouquinho no tempo para um período que a gente sabe, né, da nossa história, que começou com muitas guerras, com muitas disputas, onde as pessoas, os homens, estavam ali na busca do ter posses, ter propriedade, ter terras e ter poder. E por muitos anos foi assim, né? O ser humano em busca do ter. Até que, num período mais contemporâneo, nós chegamos na Revolução Industrial, onde as mulheres passaram a ir também para o mercado do trabalho, passaram a ser mais vistas, saíram de certa forma daquela época de opressão, de abusos, de dificuldades. E só que nesse mesmo movimento, elas também começaram a buscar o ter poder, o ter bens, a disputar com o masculino, né? Boa noite, Nete, obrigada por estar aqui. Boa noite, Nilceia, né? Agradeci, não falei boa noite. Então, da mesma forma, as mulheres começaram nesse movimento do ter. Aí vem a sociedade do consumo, né? Onde todo mundo está nessa busca, passou a estar nessa busca desenfreada, onde eu preciso consumir para eu ser visto, para eu ser aprovado, para que eu possa me destacar, eu consumo, eu tenho que ter e sempre ter. Entretanto, entramos
numa outra fase. Numa fase onde as pessoas começam a entender que só ter não é o suficiente. O ter ainda deixa um vazio muito grande. Esse só ter ainda não preenche todas as lacunas, não se tem todas as respostas. Por mais que você tenha e que você conquiste, ainda te falta. Então se passa para uma nova era, onde há uma busca pelo ser. E é aqui que eu quero começar, com essa visão de olharmos para o nosso sentir, para o que nós buscamos de verdade. Qual é o sentido de tudo isso? Né? Como que nós damos um passo para a nossa prosperidade? Como é que nós vamos para o mais? Só olhando para o externo, para uma sociedade onde predomina um ter, onde só se predomina, é claro que isso é importantíssimo, mas onde você só busca para o externo e você não está olhando para você. Sempre estamos em busca de resultados, esses são os frutos que queremos colher. Mas quando você não tem um bom resultado na sua vida financeira, na sua vida profissional, nos relacionamentos, ali com a família, com os filhos, não é aquele resultado que você queria. O que você faz? Você olha para onde? A gente, a maior parte das pessoas, olha para o resultado, para melhorar aquele resultado. E assim vai buscando aperfeiçoar aquilo que fez, como que eu vou fazer melhor, olhando sempre para o externo. Agora eu queria trazer aqui um exemplo, fazer uma analogia de uma árvore, uma grande árvore. Aí você olha para essa árvore e vê os frutos dessa árvore. Esses frutos são o resultado dessa árvore. E como que esses frutos surgiram? Eles surgiram de uma semente que foi ali semeada, plantada, das raízes fortes dessa árvore. Sem todo esse mecanismo dessa árvore, não seria possível que esse fruto florescesse. Então, acho que a primeira lei natural, que todas as leis naturais, as leis que se aplicam à natureza, se aplicam a nós também, seres humanos, é aquela que diz que tudo o que vem debaixo da terra é o que faz com que floresça, apareça, cresça, seja abundante no lado externo, do fora da terra. E assim é conosco. Enquanto nós ficarmos olhando só para o externo, talvez a gente não ache todas as respostas que procuramos. E é necessário olhar para esse nosso mundo interno. Esse mundo interno onde a gente carrega um sistema imenso de crenças que aprendemos ao decorrer da nossa vida, e mais precisamente lá do nosso sistema familiar, nós aprendemos as crenças com os nossos pais, principalmente, com traumas que nós vivemos lá desde o nosso período intrauterino, na nossa infância, adolescência, também com toda a memória transgeracional que nós carregamos, todas as informações que nós carregamos dos nossos antepassados. Nós somos seres sistêmicos, somos muito complexos. Então, somente esse invisível, isso que a gente não pode ver a olho nu, é que pode nos trazer respostas. Então, eu começo a fazer iniciando esse nosso bate-papo aqui, para trazer essa aplicação da constelação familiar. Muitas das vezes, as pessoas estão procurando respostas
E cada vez mais a gente vê pessoas com depressão, veio todo esse período aí da pandemia, pessoas desenvolvendo transtornos emocionais, psíquicos, né? Depressão, ansiedade, tantos outros transtornos, enfim. E como que a gente olha para isso? Será que é somente causas externas que nos levam a isso? Alguém gostaria de fazer algum comentário aqui? Me digam aí, o que vocês acham disso? Será que a gente só desenvolve, por exemplo, uma questão dessa? Uma depressão, uma crise de ansiedade, transtorno de ansiedade que se diz, né? Com a situação que a gente vê no mundo fora, aí mundo afora, ou será que o nosso mundo interno também diz respeito a isso? É claro que a gente tem muita história, a gente carrega muita história. Então, a constelação familiar, para quem não conhece, ela é, antes de qualquer coisa, uma filosofia de vida. Ela contém 3 leis, né? Isso foi percebido por Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar tal como ela é hoje. Bert percebeu nas relações humanas que existiam 3 leis ali que regiam essas relações. E essas 3 leis, que são o pertencimento, o equilíbrio, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, trazem todo o sentido para que para que você possa realmente se relacionar bem, ter uma vida saudável, ter uma vida com leveza, né? E aí a pessoa, acredito que o interno influencia muito mais que o externo. É isso aí, Nilceia. Que bom que você tem essa percepção, né? E aí é que a gente viu, né, surgindo, antes de eu continuar isso, nós vimos nesse período pandêmico surgir a procura por tantas terapias, dentre elas a constelação familiar, em busca de respostas. Por quê? O que você vê como um problema, a depressão, a escassez, eu não consigo fazer dinheiro, tudo que eu recebo vai embora de uma forma muito fácil, eu não consigo me relacionar, eu não paro em nenhum relacionamento, ou eu não paro em nenhum emprego. Todas essas questões só são uma fagulha, só são uma pontinha do iceberg. É aquilo que está gritando, quando na verdade a raiz desse problema é muito maior. Então a constelação, com essa filosofia, com essas 3 leis que eu citei, ela traz esse conhecimento, essa percepção, onde você pode olhar o que acontece, qual é a raiz dessa sua questão. Aí você vai ver, na verdade, o que originou isso tudo, para que serve tudo isso, que a gente sempre está a serviço do nosso sistema familiar. E aí sim, você pode optar por ter outra postura perante a vida, com mais firmeza, com mais leveza, né? Então, basicamente, além então de uma filosofia de vida que você aplica no seu dia a dia, a constelação também é um instrumento terapêutico, digo assim, utilizado então por terapeutas, por psicólogos, por médicos. Essa filosofia também é utilizada por advogados, enfim, uma gama, juízes, promotores, cresceu de uma forma muito grande, porque ela traz respostas, né?
Então, é claro que certos profissionais utilizam o conhecimento, a filosofia no seu trabalho, e os terapeutas, psicólogos, utilizam realmente a ferramenta, diga-se assim, né, para o atendimento. Então, e como acontece, né, isso? O cliente, ele pode, então, observar, trazendo o seu tema, a sua questão, para a origem daquilo e tomar essa nova decisão, esse novo posicionamento, como eu trouxe. E quais são os benefícios de uma sessão de constelação? Inúmeros, gente, inúmeros. Falo porque hoje eu trabalho com isso, quem me conhece aqui, né? Eu trouxe sentido para a minha vida, eu trouxe um despertar muito grande e nisso tudo também descobri que essa transição que eu fiz até do meu trabalho, para mim fez muito sentido. Então, assim, eu acho que um dos primeiros pontos de benefício que eu posso dizer é isso, é você conseguir enxergar a raiz do seu problema. Enxergar que aquilo que você acha que é um problema não é o problema, né? Aquilo lá só está demonstrando, só está te chamando para você ver a causa, né? Como no entendimento, né, sistêmico, nós dizemos, né, que a doença, na verdade, ela quer te mostrar o sintoma, ele quer te mostrar algo para que você melhore. E assim é no seu sistema familiar. Às vezes ali, já tive uma cliente, por exemplo, que ela estava com ela gostaria de ter liberdade numa questão com os pais e ela buscava liberdade na vida dela. E ali na sessão, ela conseguiu olhar para um avô que foi para um campo de concentração que também buscava a sua liberdade. Então, inconscientemente, quando eu digo que o invisível move o visível, é que a gente se pega em situações tão difíceis no nosso dia a dia, se sentindo sufocados, buscando essa tal da liberdade, né? Às vezes parece até uma coisa assim, tão abstrata, mas a pessoa, ela procura uma fuga ali, uma forma de viver melhor, mas ela está presa lá, numa lealdade, olhando para uma tristeza, carregando uma tristeza que nem era dela. E quando você olha para isso, você pode ressignificar e você pode trazer leveza para a tua vida. Outro benefício, né? Você pode, com certeza, quando você olha, você faz uma sessão de constelação, você traz movimento diferente até para sua família. Você passa a ter uma postura diferente, seja com seus pais, com o seu marido, com os seus filhos. E a gente sabe, né, que quando a gente muda, o outro muda. Então é uma coisa muito bonita, porque ela reverbera em todas as pessoas que te cercam. O que mais eu posso dizer aqui? Profissionalmente, né, ela te dá força para você ir para o mais, para você ter outra postura também. Acho que na comunicação, você passa a se comunicar melhor com as pessoas, porque você passa a ter conhecimento, né? Agora eu sei porque eu estava assim, porque eu estava fazendo isso. E acho que o mais bonito é que a gente faz primeiro por nós e depois, quando você olha para uma questão dessas, as próximas gerações não precisarão mais repetir a mesma situação. Então, é muito bonito você ver isso. Eu olho por mim e olho pelas próximas gerações. Olho para que os meus filhos não precisem mais passar por isso. Porque, como eu disse no início, nós carregamos essas histórias da nossa família. Há repetições de padrão no nosso campo sistêmico, no nosso campo familiar. Então, muitas das vezes, enquanto você não olhar para aquela repetição,
isso vai continuar sempre na geração mais nova. Às vezes pula uma geração e vem para outra. Então é quando uma pessoa desse sistema, ela olha, porque nós temos muito amor pelo nosso sistema. Pertencer, que é a primeira lei que eu citei aqui, nós todos temos muita necessidade de pertencer à nossa família, pertencer ao nosso grupo de amigos, pertencer à empresa, enfim. E essa necessidade de pertencer faz com que, quando há um julgamento de um dos membros ali, quando a gente fala de exclusão, né? O que é quando você exclui alguém? Quando essa pessoa é muito julgada, então de repente eu tenho na minha família uma pessoa que se envolveu com drogas. Então, ninguém quer falar daquela pessoa. Ou uma pessoa que quebrou, que foi presa, enfim, que foi uma vergonha para a família. E todo mundo fala muito mal dessa pessoa. Vai ter alguém dessa família que vai fazer com que essa história seja lembrada, que esse membro seja visto, assim que a gente fala. E ele vai repetir de alguma forma, às vezes da mesma forma, ou às vezes com alguma questão que ele precisaria chegar nesse ponto. Então, quando você olha e fala, nossa, era isso? Pronto. Aí você pode estar no seu adulto e escolher. Agora eu faço diferente. Agora eu vou para a minha vida fazer um pouco diferente. Então, tá tudo bem aí? Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida do que eu falei até agora? Qualquer coisa me interrompam aqui, tá bom? Então, é basicamente isso, né? Eu trouxe esse tema para dizer, né? Como eu posso me beneficiar da constelação familiar? É conhecendo essas leis, é conhecendo que na verdade, até vamos realçar aqui, são leis que sempre existiram, que nos regem, mas que Bert, ele tão bem nomeou, né, e trouxe esse estudo para nós, e para que a gente olhasse melhor para tudo isso. Então, olhar para o pertencimento, olhar para os julgamentos que são feitos dentro da família, olhar para a segunda lei, que é a hierarquia, que em todo o sistema há uma ordem dentro da família, são os pais que vieram primeiro que os filhos. Quantas vezes a gente não vê os filhos se achando maiores que os pais, se colocando maiores que esses pais. Filhos que se colocam no meio da relação dos pais. Ou até o inverso, os pais que ainda estão numa postura por tanta dificuldade que eles passaram com os pais deles, hoje eles se põem numa postura de filhos dos filhos. Conta aí para mim, né, se alguém quiser participar. Como é que fica isso? Como que vocês acham que fica isso? Dá ruim, não é? Quando um filho... Obrigada, Fabiana. Obrigada, Fabi, que bom que você está aqui. Como que a gente querer dar ordem para os pais? Isso não é nada incomum de acontecer. E mais, né? Quando esse casal também está em desarmonia, esse filho que aí entra no meio do casal, que é claro, o que o filho quer? O filho, ele quer salvar os pais, né? Os filhos têm um amor incondicional a esses pais, por mais que não se admita às vezes. E aí é que começam tantas desordens, do filho às vezes tomar as dores de um dos pais,
de julgá-los, de achar que a mãe podia ter um pai melhor, o marido melhor, ou vice-versa. Então, a hierarquia, a gente até saindo da esfera familiar, indo para as empresas. Quantas desordens também acontecem nas empresas, né? A gente vê empresas familiares, por exemplo, quando um filho assume o negócio do pai e acha que vai fazer muito melhor que o fundador. Como é que fica essa empresa? A gente vê em muitas, em consultorias, até já vi isso em consultoria que eu fiz, empresarial, se perde a força. Quando o fundador ele não é visto, como que uma empresa pode ter força? Né? E também, até no sistema empresarial, a gente vê, não por uma questão de cargo, mas pessoas que chegaram antes naquela empresa, elas também têm uma ordem diferente do sistema familiar. Por exemplo, até você pode ter um faxineiro daquela empresa. Se o diretor ele não respeita que essa pessoa chegou primeiro, ele chegou antes dele. O diretor é o diretor, né? Um executivo ali, ele é, claro, por ordem hierárquica superior. Mas aquela pessoa estava ali antes. Uma empresa, ela é um aglomerado de pessoas, né? Nós até nem falamos, tá, gente? Uma explicação aqui que nós não constelamos empresas, nós constelamos pessoas, né? Então, geralmente é feita uma consultoria na empresa, onde são observadas essas desordens também, né? E até, por exemplo, de hierarquia aqui que eu posso trazer para vocês também, de professores com aluno, né? Alunos que se acham melhores, né? Temos professores aqui. Quantos problemas a gente tem na escola? Hoje tem um trabalho muito lindo da pedagogia sistêmica, né? Ou os alunos que se acham maiores que o mestre, ou o professor também, que ele se envolve tanto com o sofrimento daquele aluno, ele acha injusto. Nossa, como que os pais dessa criança largam ele assim o dia inteiro? Como que esse pai, né, que é um alcoólatra, nossa, essa criança podia ter uma vida melhor. Onde que esse professor está se colocando? É bem complexo isso. Então, todos esses são exemplos que eu estou trazendo para vocês das desordens que nós observamos no sistema, porque vamos colocar como seres sistêmicos que somos, e como nós conversamos aqui, do interno influenciar o externo, nós não somos analisados, né? Não bem a palavra analisados, né? Mas nós não podemos ser avaliados por nós unicamente, exclusivamente. As pessoas que nos cercam, o meio que nos cerca faz parte. Nós fazemos parte de um todo, né? E a terceira lei que eu trago aqui é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, com os nossos pais, por exemplo, o movimento que eu vou falar aqui, e se vocês quiserem comentar, se vocês sentem assim também, é que parece que a gente ama tanto os nossos pais e você quer devolver tanto para os seus pais que você parece que nunca consegue. É claro que há situações difíceis, né? Como eu falei, muitas questões que o filho acha que não ama os pais, né? Por algum trauma, alguma vivência passada. Mas para os pais, gente, a gente não consegue devolver nada, porque eles nos deram o maior, né? Nos deram a vida. E não dá para devolver vida, certo? Então, por aí só basta, né? Agora, nas relações de amizade, nas relações amorosas,
como é que fica esse equilíbrio? A gente não faz um movimento assim, por exemplo, você vai na casa de um amigo e leva uma bebida, leva um bolo, enfim. E aí o que você é super gentil e vai lá e sempre gosta, né, de levar algo, de presentear. E quando essa pessoa vem na sua casa, ela não traz nada. O que você sente? O que vocês acham que uma pessoa assim sentiria? Vocês sentem algo? Me digam aqui, tá? Porque às vezes eu não estou vendo. É claro que tem um desequilíbrio. Se eu já me peguei às vezes no trânsito, e é claro que eu tenho a obrigação de parar na faixa de pedestre, ali antes da faixa de pedestre, para deixar a pessoa passar. Mas eu confesso aqui que quando eu fiz isso e a pessoa passou e nem olhou para mim, eu imaginei, eu já joguei. Falei, nossa, nem me falou obrigada. Então, é um mecanismo, a gente espera receber. Nós damos e esperamos receber. Mas agora me diz, em que postura que você está? Você é a pessoa que sempre dá demais? Sempre faz muito para os outros? E sente que as pessoas não reconhecem o que você faz? Olha, eu ajudo, eu faço tudo aqui nessa casa, eu faço muito nesse trabalho, ninguém me reconhece. Alguém já passou por isso? Ou o contrário? Vocês sempre até tenta fazer algo, mas nunca é suficiente. O que se vê, e vejam se faz sentido para vocês, é que quando a digo, a pessoa faz demais e não consegue alcançar, e a gente vê isso principalmente em relação de casal, né, que tem que ser aquele equilíbrio. Então, o marido faz um pouquinho, presenteia a esposa vai lá e faz mais um pouquinho, aí faz mais um pouquinho e vai crescendo. A relação vai se equilibrando, vai se sustentando dessa forma. Agora, quando uma pessoa, ela só recebe, ela começa a se sentir impotente. É difícil você só receber. E aí é que acontecem muitas das separações, muitas das traições, porque aquele que não consegue devolver, ele precisa encontrar um outro que ele possa equilibrar. Enfim, são muitas das dinâmicas que a gente observa. Então, a constelação, além dos benefícios, né, que eu disse aqui trazer, né, que elas podem trazer para a gente, elas também são muito eficazes para que a gente, no nosso sistema familiar, né, quando a gente tem alguma questão relacionada a tudo isso que eu já falei, que a gente pode olhar nossa postura, que a gente pode melhorar, mas você também pode procurar uma constelação para, por exemplo, muitas empresas fazem isso, para testar cenários, para saber, né, o que seria melhor eu decidir aqui. Eu estou indecisa com relação a uma questão. O que seria melhor? Você pode olhar para isso também. Nas empresas, né, como eu falei, é utilizado até para analisar fusões entre empresas. Empresas muito grandes hoje utilizam esse conhecimento sistêmico para analisar currículos, para analisar equipes, setores da empresa, para ver se um produto ele vai ser bom no mercado. São
infinitas as possibilidades para a gente procurar uma constelação. Então, assim, o meu propósito aqui também é trazer esse conhecimento para desmistificar, porque às vezes as pessoas acham, né, até pelo nome que chegou no Brasil de constelação, acha que tem alguma relação com astrologia, que é místico, e não é, gente. Tem muita base científica, muito conhecimento por trás de tudo isso, e os resultados são fantásticos, né? A gente tem visto isso em várias áreas de atuação. A Nilceia está dizendo aqui: quando não há reconhecimento do que faço, algumas vezes fico frustrada, por isso procuro não esperar nada em troca, fazendo por gosto, ou seja, gosto de ser útil, de ajudar, de agradar, sem esperar nada em troca. Sim. É uma postura. E a gente tem que ver se isso te incomoda, né? Me incomoda? Ela me traz aqui, quando não há reconhecimento do que faço. A gente precisa ser reconhecido? Eu faço aqui essa indagação para vocês. Será? Quando eu busco ser reconhecido, por quem será que lá na minha infância, talvez, tá? Possibilidades, não me reconheceu, não olhou para mim, não atendeu ao que eu buscava. E a gente tem que refletir, né, bastante. E porque é essa questão, né, de estarmos. Bert, ele estudou muito também, muitas áreas, né, para chegar a tudo isso. E uma delas, né, que é a análise transacional, que a gente fala da nossa postura, né? Nós temos, se diz até do triângulo de Karpman, que é a figura da vítima, do perpetrador e o salvador no topo. Então, ali um triângulo. Então, quando eu estou na minha vítima, né, eu estou lá, ninguém me vê, ninguém me reconhece, e lá, parará, 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 tá? Todos nós passamos por isso, né? E para que isso aconteça, existe uma pessoa que está causando isso, né? O perpetrador. E aí, nesse ciclo aqui, existe um salvador que vai aparecer, né? Para que resolva, para que alimente essa vítima, né? Que salve essa vítima. Então, é um ciclo vicioso que a gente vê acontecer em vários relacionamentos. Então, sempre vai ter uma pessoa ali nessa postura, porque não há vítimas, a pessoa está na vítima, ou o outro está ali apontando o dedo, acusando, eles se alimentam, né? E há o Salvador. Então, será que eu estou disposto a dar um passo para sair disso? Para eu ir para o meu adulto, para o meu estado de adulto, quando eu não preciso mais da validação? Talvez eu ainda busque a validação dos meus pais. Então, no meu adulto, eu estou pleno. Eu já recebi tudo. Eu já recebi a vida como ela veio. Quando a gente pode olhar para a nossa vida e falar sim. Sim como ela é. E agora eu faço um pouquinho diferente do que foi, do meu jeito. Né? Talvez seja também por aí. Então, eu trouxe hoje um pouquinho desse conhecimento, do que é, né, a constelação, do que é essa filosofia, do que é esse trabalho,
de como pode ser aplicado, de quais são os benefícios. E também gostaria de perguntar para vocês se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. E também, se quiserem me mandar depois, eu estou aberta para isso também. É sempre bom a gente estar conversando, crescendo, né? Não existe o certo e errado. Tudo que eu falei aqui, tá, gente, são possibilidades. Ninguém é dono da razão, né? Não se pode colocar numa caixinha que isso é isso, isso é aquilo. Mas eu acho que quando a gente olha para dentro, a gente começa a olhar que muitas das vezes a gente projeta nos outros as nossas sombras, né? Então, quando, até digo aqui, né, eu faço isso muito comigo hoje. Quando algo me incomoda, eu olho para essa pessoa e vejo se aquilo realmente é dela ou é meu, né? E o que eu preciso melhorar em mim? O que isso, para que isso me serve? Né? Também eu acho que faz bastante sentido. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Então, se ninguém mais aqui quer falar algo, eu vou estar me despedindo. Como esses encontros aqui que eu faço, eu comecei a fazer essas lives lá no Instagram. Eu dei o nome de Reflexão Sistêmica. Nos faz refletir muito. Sim, Fabi. Eu acho que é isso que é o bom da vida. Quando eu conheci as constelações, gente, era um turbilhão de informação na minha cabeça, porque você começa a voltar, né? Olhem para o sistema familiar de vocês. Olhem as repetições de padrão. Olhem se vocês estão repetindo algo, né? E vocês vão ligando os pontos. As dificuldades que nós temos, olha lá para sua mãe, para o seu pai. Veja se não era igual. Vai linkando isso. E a gente vai refletindo. E a gente vai trazendo mais consciência, né? Esse inconsciente que ele pode ser acessado, né? Então é só trazer para a consciência, né? O invisível, né, pode ser visível. E como eu estava falando, né, comecei lá no Instagram, falei, eu quero fazer aqui no Face sim, porque eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos queridos aqui, quero passar esse pouquinho, né, desse conhecimento e aberta também para aprender. E estarei aqui, né? Então, quem tiver Instagram e quiser estar lá também, às vezes comigo, ou vendo alguns posts que eu faço, é @elisangela.grégio. Eu também tenho um canal no YouTube, que é @eligrégio. Agora, no YouTube, a gente pode procurar assim também, né? E aqui no Face, que hoje, eu não sei, não foi a primeira vez que eu fiz aqui uma live. Eu tenho uma página aqui também, que é Eligrégio Consteladora, mas eu acredito que eu tenha feito aqui pelo meu pessoal. E estou dizendo tudo isso para que vocês também me procurem lá, para que a gente converse, para que a gente troque experiências, né? Que eu acho que sempre isso é muito válido. A Fabi falou aqui, uma ajuda valiosa para a vida em diversos aspectos. Tá certo, vou curtir já. Muito obrigada, querida. Então, tá bom. Então, desejo uma ótima noite a todos. Agradeço de coração quem ficou aqui comigo. Me ouviram com amor. Agradeço a todos. Eu vejo todos vocês, honro todos vocês. Tá certo? Então, até a próxima e vamos nos falando. Tá bom? Um grande beijo, até mais.